Bom, por que que é importante a gente conhecer o nosso ciclo menstrual? Comentei um pouquinho já agora, mas dois aspectos principais. Primeiro, que a menstruação é um sinônimo de saúde. Então, a gente ter ciclos menstruais regulares é sinal que o nosso organismo está em harmonia. Então, observar também o tempo de ciclo, né? Se o meu ciclo, por exemplo, no mês fica 24 dias e no mês seguinte ele 30, né? A gente consegue até, tem algumas, algumas pessoas que se baseiam nos ciclos lunares, né? Então, perceber se, por exemplo, o nosso ciclo ele está variando muito de tempo, de mês a mês, é algo, né? A questão da cólica também, do fluxo menstrual, essas diferenças, né? A gente começar a perceber essas diferenças é algo que faz a gente perceber se o nosso organismo está funcionando em harmonia ou se ele está apresentando algum aspecto de desarmonia. Então, é como se fosse uma carta mesmo que o nosso corpo nos dá todos os meses sobre como foi o ciclo anterior, como foi o mês anterior. E não só no aspecto fisiológico, né? Entendendo o organismo de fato como um corpo físico, um corpo mental, um corpo emocional e até um corpo espiritual. E é importante conhecer o que é um ciclo menstrual saudável, né, para a gente entender quais são essas desarmonias. E, em segundo lugar, o ciclo menstrual ele pode ser uma ferramenta de autoconhecimento. Então, parar e escutar o que o seu corpo está pedindo é uma forma de você conseguir respeitar os seus limites, respeitar os seus tempos, as suas necessidades, e se escutar mensalmente o que está acontecendo na sua vida faz com que a gente perceba quais são os nossos padrões mentais, os nossos padrões emocionais. Tipo, nossa, sempre nessa época do mês eu sinto uma vontade louca de comer doce. Ou, nossa, sempre nessa época do mês eu fico extremamente irritada, né? Como que é essa irritação, né? É uma irritação, assim, extremamente explosiva? Ou é uma irritação, mas nem tanto, sabe? Ou tu fico muito cansada, com muita dor na perna, tipo, não consigo levantar da cama. Então, perceber, né, essas pequenas diferenças é uma ferramenta, sim, de autoconhecimento, porque é uma forma que o nosso corpo dá para falar para a gente o que é que está em desarmonia, o que é que não está bom, né? A gente conseguir compreender essa linguagem, né? E essa desconexão que a gente vive hoje é fruto da sociedade que a gente está inserida. Então, nós somos corpos silenciados, a menstruação é um tabu, a gente passa por repressões sexuais, repressões no nosso corpo, nós fomos submetidas a tomar anticoncepcional muito cedo e por muitas vezes até mesmo antes de menstruar. Tipo, você tem muita espinha, toma anticoncepcional. Eu vou falar um pouco sobre os anticoncepcionais, eles têm uma função importante que eu não gosto muito de descartar o que a medicina ocidental traz, mas eu acho que a gente consegue trabalhar com alternativas mais naturais e menos invasivas, né? Que a liberação de hormônios no nosso corpo. E é importante também dizer que quando a gente faz uso de anticoncepcional, nós não podemos falar que nós estamos menstruando, porque a gente não menstrua, a gente não tem o período de ovulação. Não tendo período de ovulação, a gente tem simplesmente um escape sanguíneo. Então, a gente não menstrua. Pois é, Oi. é, se a gente não, o escape sanguíneo, ele então não acontece a mesma descamação que acontece no útero, que sai ali o endométrio, é diferente? Ele é diferente porque é um processo fisiológico do corpo que ele pede para que a gente tenha essa liberação sanguínea, mas pelo fato de um dos processos do ciclo menstrual, que é a ovulação, não acontecer, então a gente não pode considerar que é um ciclo menstrual, é simplesmente uma liberação sanguínea que acontece. Entendi, obrigada. Imagina. E, bom, vamos falar de ciclos. O que são os ciclos? Trouxe aqui esse símbolo super popular, acho que todo mundo aqui já deve ter visto. Esse símbolo é a base dos fundamentos da medicina chinesa, que é o Yin e Yang, né? O Yin, compreendendo o Yin como o Yin e Yang são naturezas opostas, porém complementares, que são dinâmicas e estão sempre em movimento. Então, é até interessante entender esse símbolo como se fosse uma roda girando, assim, né? Tipo, a potência máxima do Yin, ele nasce a partir do Yang,
e a potência máxima de um começa a surgir a semente do outro, que surge o outro, então entendendo, tipo, de fato, isso como uma roda dinâmica de forças opostas e complementares. O Yin sendo, né, vou falar aqui de algumas características básicas, né, tipo, o Yin, ele é a noite, ele é o frio, ele é o escuro, ele é a introspecção. O Yang, ele é o dia, ele é o calor, ele é o claro, ele é a extroversão, né? Então, são forças opostas e complementares. Então, quando você fala, quando você pensa, por exemplo, numa pessoa mesmo, né? Não existe uma pessoa que é yin, não existe uma pessoa que é yang. Nós somos os dois, né? E aí, compreendendo que tudo na natureza é cíclico e que se movimenta a partir dessas energias de expansão e contração, a gente começa a compreender a dinâmica do fluxo da vida e como tudo isso tem a ver com a nossa menstruação, porque a nossa menstruação, ela é um ciclo, né? Então, a gente consegue observar esse movimento observando o ciclo da Lua, né? Lua nova, Lua crescente, Lua cheia, Lua minguante, dos planetas, das marés, das estações, o ciclo de vida, morte e vida, de todos os seres vivos, né? E também, da mesma forma, o nosso ciclo menstrual. Então, mensalmente, a gente sente os movimentos de crescimento, de expansão, de plenitude, e aos poucos a gente vai se recolhendo, transmutando, encerrando ciclos e entrando num processo de fato de introspecção. Então, cada vez que a gente sangra, a gente deixa morrer, seja um óvulo que não foi fecundado, ou tudo que passou nas nossas vidas nesse último mês e que não serve mais. Então, a gente está fazendo um processo de liberação, né? Um processo de morte mesmo para a nova vida. E é legal dizer isso, porque como a base dos fundamentos da medicina chinesa é esse símbolo, e entendendo esse símbolo como uma tentativa de contemplar a natureza de manifestar ela para a nossa compreensão, é importante a gente dizer que, em termos de ciência, todas as verdades elas são provisórias, que a gente conhece pouco. Mas se você busca algo em que se basear, olha para as leis da natureza. Elas são estáveis e permanentes. A natureza, o poder da contemplação da natureza é autoconhecimento para nós mesmos, porque nós somos natureza. Então, essa consciência traz o conhecimento sobre as mudanças que ocorrem nos nossos ciclos menstruais. Ajuda a liberar os bloqueios e restaurar essas energias arquétipicas que são atuantes dentro de nós. E tudo na natureza tende ao equilíbrio. É importante dizer isso também porque é natural que o nosso corpo se desequilibre, mas também é natural que ele tenda a restabelecer o equilíbrio. Se ele passa muito tempo num desequilíbrio, por exemplo, eu passo muitos anos da minha vida tendo cólicas extremamente intensas e passei a achar que isso se tornou normal na minha vida. Não, isso não é normal. Isso pode ser comum para muitas mulheres, mas não é normal. É importante que seja olhado, né? É como se fosse um rio, né? Que o natural dele é fluir. Se você começa a colocar um monte de pedra para impedir o fluxo desse rio, essa água vai estagnar, essa água vai ficar doente, essa água parada, ela não vai gerar vida, ela vai gerar morte, né? Essa estagnação, ela adoece. Então é importante que a gente observe que pedras são essas e retirar essas pedras para a gente conseguir liberar esse fluxo energético no nosso organismo. E aqui está essa comparação das fases menstruais com o símbolo do Yin e do Yang. Eu vou falar um pouquinho mais sobre cada uma delas. A primeira fase, que é considerada na medicina chinesa e na ginecologia natural, é a fase menstrual. Ela começa, que é o Yin do Yin, então é a introspecção da introspecção, né? É aquele momento realmente, tipo, é o frio do frio, né? Tipo, é a potência máxima do Yin. Então, ela começa no primeiro dia da menstruação do sangue vermelho. Depois eu vou mandar tudo isso para vocês, escrito para vocês não esquecerem, que é legal a gente observar isso.
Porque, por exemplo, se a sua fase menstrual, você começa a perceber que tem uns escapes sanguíneos, mas o sangue ele é pretinho, por exemplo, ele é considerado um sangue da fase anterior, não desse ciclo novo. Então, é o primeiro dia do sangue vermelho, né? É o momento em que o endométrio ele está muito vascularizado, ele está bem gordinho e ele começa a descamar. O tempo ideal da fase menstrual é entre 3 e 7 dias. Se está abaixo disso, é porque está rolando uma deficiência de sangue, e se está acima disso, é porque está rolando uma estagnação, uma ascendência de Yang, né? Uma ascendência dessa força, desse calor, desse fogo que está desregulando o seu ciclo. Então, na fase menstrual, o que é uma fase menstrual saudável? É importante que o sangue ele flua de uma forma suave, que você sinta um desconforto, porque vai rolar uma contração realmente nessa fase, mas não é uma contração a ponto de te derrubar. Não é uma contração que você vai ficar deitada na cama, que você não vai conseguir fazer nada. É uma contração que você vai sentir um desconforto, mas que ferramentas naturais, como tipo uma bolsinha de água quente, um chá de camomila, um escalda-pés, já vão ser ferramentas suficientes assim para aliviar esse desconforto e você conseguir tocar o seu dia tranquilamente. Mas não quer dizer que você vai estar com uma energia super ascendente. É uma fase de maior introspecção, é uma fase que a gente está sangrando, é uma fase de maior desprendimento. É importante que a gente acompanhe o ritmo do corpo. E se você puder, se você estiver em casa, trabalhar de home office, descansa, evita exercícios físicos mais intensos. Mas se você precisar trabalhar, tenta buscar organizar o seu dia de uma forma em que você consiga preencher ele com esses pequenos momentos de carinho, de colo, que é o que a gente precisa, né? A gente precisa, por exemplo, quando a gente está com uma energia muito baixa, às vezes tudo que você quer, né, que é a questão do doce, por exemplo, é só um colinho, né? Aquela sensação de bem-estar. É o que a gente está precisando nesse momento. Então, você pode se dar essa sensação de bem-estar através de coisinhas mais básicas, assim, tipo, vou levar uma bolsa de água quente para o meu trabalho, vou fazer uma comida mais quentinha, mais terapêutica, vou já preparar o chazinho, porque esse chazinho vai ser importante, vou reduzir um pouco minha jornada de trabalho, né? Então, é um momento muito importante, assim, e merece ser honrado, né? Entendendo que, de fato, o sistema é linear e a biologia da mulher é cíclica, a gente não vai conseguir transformar nossa rotina numa rotina ideal, mas existem formas da gente conseguir adaptar ela para ela ficar mais próxima possível do que seria ideal para a gente, né? E aí, aos poucos, a gente consegue ir construindo isso, né? A gente vai percebendo, a gente vai, mês a mês, assim, a gente vai ficando cada vez mais ligada, assim, né? Do que a gente está precisando nesse momento, e é importante que a gente se dê esse momento. E aí, a segunda fase do ciclo, que ela já começa a trazer essa ascendência, né? Então, pensando, por exemplo, na fase menstrual, como aquela sementinha que está debaixo da terra, está escondida lá no escuro, no úmido, e não quer saber de sair. A fase Yin Yang é a fase em que já virou um brotinho. Então, ela está ascendendo, já está com aquela força, sabe? De sair da terra e de ir rumo ao sol. Essa é a fase folicular. É a fase, né? Se a fase menstrual foi a fase do nascimento, a fase folicular ela pode ser considerada até a fase da menina, né? A fase em que a gente está de fato nesse crescimento, nessa maior disposição. A gente está se sentindo mais disponível, a energia está voltando, é de fato uma sensação de energia crescente. E o que acontece no nosso corpo, né? Esse momento o endométrio ele está bem fininho, porque ele já descamou inteiro, e aí começa a produção dos fólicos nos ovários. Os fólicos ali são as casinhas que guardam os óvulos, né? E aí, com essa produção, essa formação dos fólicos é também decorrido pelo aumento do hormônio estrogênio, que ele é o hormônio que auxilia na produção de serotonina, é um hormônio feminino considerado de natureza yin, de natureza fria,
e é liberado para que haja esse aumento da espessura do endométrio, né, que é essa parede do útero. Então, e ele é um hormônio, né, que vai trazer realmente, vai agir diretamente no nosso humor. Também estimula a testosterona para ser liberada no período da ovulação, que é o hormônio que aumenta a nossa libido. Então, a gente se sente realmente assim com maior libido. Também é importante dizer que a questão dos hormônios, ela é importante para a gente compreender de fato o que acontece no nosso corpo com o nosso ciclo, mas ele não é tão grande ao ponto de derrubar a gente também, né? Então, esses picos de euforia, letargia, por exemplo, de cólicas muito intensas, irritabilidades muito intensas, a gente não pode botar a culpa nos hormônios, né? Eles de fato fazem essa mudança dos nossos humores e das nossas disposições físicas, mas não ao ponto de se tornar difícil de lidar, né? Ele é como se fosse de fato uma disposição um pouco maior, é um cansaço um pouco maior, é um desconforto maior no período da cólica, mas não é algo que derruba a gente. Então, o que influencia diretamente são os nossos hábitos diários. E a terceira fase, que aí já é o yang do yang, né? O yin já estava se transformando no yang, que é essa sementinha que ele carrega, e aí o yin se dissipou e se transformou na potência, no yang puro, né? A potência máxima do yang. Então, é a fase, né? Pensando de novo na plantinha, ela se tornou um broto, cresceu rumo ao sol, e agora ela já está numa fase de plenitude, ela já se tornou numa planta mesmo, né? Ela já está naquele momento mais pleno, né? Uma energia mais ascendente, ela está potente, né? Ela está dando flores, por exemplo, ela já está numa fase mais madura, e é assim que a gente fica. Então, esse momento acontece, essa energia mais expansiva, o nosso corpo começa a aquecer, então é importante dizer isso, a fase menstrual e a fase folicular, eu vou explicar isso um pouco melhor em relação à temperatura basal, que é algo que é interessante vocês trazerem no dia a dia de vocês. A fase menstrual e a fase folicular são momentos da nossa vida, essa primeira e a segunda fase, em que o nosso corpo ele está mais frio, ele tem, de temperatura mesmo, ele está frio. E a partir da fase ovulatória e a fase lútea, que é a última fase, que seria a fase pré-menstrual, o nosso corpo ele está quente. Por que é importante a gente saber disso, né? Porque entendendo essas duas variações de temperatura, a gente consegue compreender de fato em que momento do nosso ciclo a gente está, que hormônios que estão sendo liberados nesse ciclo, e tudo que a gente consegue observar no nosso ciclo menstrual, as nossas questões emocionais, mentais, os nossos padrões, tudo fica comprovado a partir da nossa temperatura basal. A gente consegue se perceber muito melhor, né? Como se fosse de fato um comprovante, assim, tipo, realmente estou nessa fase. Bom, aí a terceira fase, que é a ovulatória, né? A gente está, né, com essa maduras, com essa energia expansiva, e é o momento em que os fólicos eles estão crescendo, e com a presença do estrogênio, a lubrificação da nossa vagina começa a aumentar. Então, como que a gente observa isso? É aquele momento em que a gente passa o papel higiênico, por exemplo, a limpar o xixi, e esse papel escorrega, né? A gente percebe um muco mais aquoso, às vezes até mais elástico, com aspecto de clara de ovo, por exemplo. Então, a gente percebe que a gente está na fase ovulatória. Bom, mas existem casos que elas não sentem essa fase ovulatória, por exemplo, não sente essa energia mais expansiva, essa sensação de bem-estar, sente irritabilidade, dores nos ovários, dores nas mamas. É comum que isso aconteça, e isso é também decorrência de um desequilíbrio de estagnação de energia no organismo. Então, também é algo para se observar. Se você está percebendo que você deveria estar entrando na fase ovulatória, mas você está se sentindo irritada, você está com muita dor na mama, não está condizendo com o que deveria, existe um desequilíbrio no organismo.
E aí, por último, que é a quarta fase, a fase pré-menstrual, que aí já também, né, o Yang, ele passa a se transformar no Yin, então é um momento em que a planta, ela já atingiu a sua fase madura e agora ela está começando a morrer, então ela está entrando nesse processo, né, a gente pode até comparar com o outono, por exemplo, né, um processo de morte mesmo, e é um momento em que esses fólicos, eles, apenas um fica, né? Desses fólicos, um fólico predomina e os outros morrem. E esse fólico predominante, ele se transforma numa glândula que se chama corpo lúteo. Esse corpo lúteo, ele secreta a progesterona, que é um hormônio que serve para segurar uma gestação. Então, é que se chama até progesterona. Esse hormônio, a partir do momento em que a fecundação não ocorreu, o corpo lúteo ele começa a se degenerar. E aí os níveis de hormônio vão começar a cair, e aí a gente vai entrar numa menstruação de novo. A partir do momento em que começa a liberar a progesterona, o muco resseca. Então a gente vai perceber que a nossa vagina não vai ter muco, a gente vai ficar bem ressecada mesmo. Bom, e aí a progesterona ela serve para quê? Né? Quando o ovócito é liberado, as temperaturas do corpo vão subir e o hormônio predominante vai ser a progesterona. Se o óvulo for fecundado, o corpo da mulher vai entrar numa fase de gestação e vai permanecer nesse estado com liberação de progesterona ao longo de toda a gestação. Mas se o hormônio não for liberado, vai ser o período em que a gente vai ter a chamada famosa TPM. E se essas energias não estiverem equilibradas, a gente vai ter uma alteração desse ciclo, dificultando esse processo, né? Então, a gente vai ter cólicas mais intensas, a gente vai ter realmente essa sensação ou de cansaço ou de irritabilidade, né? Vai variar de cada mulher. Então, e a progesterona, ela amplifica a resposta do corpo ao estresse. E, em decorrência, o estresse amplifica a resposta do corpo à progesterona. Então, se torna até um ciclo, assim, estresse, progesterona, progesterona, estresse. E aí, vai aumentar, por exemplo, também a retenção de líquidos, que pode causar dores, incômodos nas mamas, vai diminuir a libido, a gente vai sentir maior indisposição, menos energia, mas tudo isso num nível mais brando, né? Não vai ser algo intenso, né? E bom, é isso que eu tinha para falar um pouco sobre o ciclo menstrual. Ô, Esté, só uma dúvida ainda voltando ali, você tinha comentado que quando a mulher fica grávida, ela fica nessa fase lútea. Lu, é E isso? ela fica nessa fase eterna lútea, ela fica com liberação de progesterona durante todo o ciclo, ela fica com o corpo quente, né, com essa temperatura mais quente durante todo o ciclo, porque a progesterona ele é um hormônio para segurar a gestação. Então, durante toda a gestação, ela vai permanecer nessa fase. Aí, se não ocorre a gestação, esse corpo lúteo ele vai ser liberado na fase menstrual. E é aí que volta o ciclo de novo, né? Tá. Entendi. Tá. Então, a irritabilidade muito das mulheres grávidas vem muito desse hormônio da progesterona que está super em excesso para manter aí o óvulo, né, fecundado. Isso vai acontecer de fato, né, essas mudanças hormonais que vai trazer um pouco mais de irritabilidade, um pouco mais de cansaço, né, os efeitos da gestação. Mas, de novo, não é algo que vai ser um excesso, né? Ele vai estar presente, mas não a ponto de se tornar muito difícil de lidar. Então, aí o que ocorre, né, que potencializa esses sentires é, de fato, os nossos hábitos diários, alimentação, atividades físicas e etc. Aí aqui eu trouxe um gráficozinho só para vocês terem uma noção de como que funciona os hormônios no nosso organismo, né? Então aqui a fase folicular é a primeira fase que dura em média até os 14 dias, mas isso alguém me chamou aqui? Ah, Carol entrou. Bom,
Aí aqui, a fase folicular, ela dura em média 14 dias, mas de novo, né, o tempo do ciclo, ele varia muito de mulher para mulher. É importante só observar se ele está muito abaixo do ideal ou se ele está muito acima. É isso eu vou falar um pouco mais para frente. Mas aqui, aumento de estrogênio até mais ou menos o período da ovulação, e logo em seguida a gente percebe que na fase lútea o aumento da progesterona se dá mais presente e o estrogênio já cai logo em seguida, né? Então, aqui é um gráficozinho mais para a gente compreender como que funcionam as questões hormonais e os períodos. Bom, falar da famosa TPM, então. Bom, a TPM. Na medicina chinesa, é importante a gente falar que, por exemplo, o coração, ele está conectado ao útero. E o coração, ele abriga a mente, ele governa o sangue. Então, as nossas emoções, elas podem influenciar também a regulação do nosso ciclo menstrual. E isso explica como os nossos problemas emocionais se manifestam no ciclo menstrual, na TPM principalmente, né? Como a gente sente com mais intensidade, né? O que não tá bom para a gente parece que se torna muito maior, né? A gente vai observando essas coisas e a gente começa a perceber essas relações, né? Então, o coração, que é o que governa o sangue, que é o que bombeia o sangue no nosso organismo, ele também abriga a nossa mente, que também é influenciada pelos aspectos emocionais. E a TPM, ela pode ser considerada tipo, uma tentativa, uma chamada do nosso organismo em trazer à tona as harmonias emocionais que precisam ser olhadas. Então, tensão, mágoas e ressentimentos, eles facilmente estagnam a energia do nosso organismo, o que provoca um bloqueio na nossa habilidade de equilibrar as emoções, né? Circular com suavidade a energia por todo o organismo e conseguir movimentar o sangue no útero com maior fluidez, pensando no rio, né? Com as pedras, tipo, quando a gente mágoas, por exemplo, são más águas, né? Então, más águas são águas paradas, né? Ressentimentos são águas paradas. Tensão, a gente está muito assim, né? Está muito duro, está muito preso. Então, o que é na gente, assim, que está muito... O que a gente não está liberando, né? Na menstruação, liberando no aspecto emocional, liberando no aspecto mental, que a gente está guardando, que está impedindo a gente de soltar, né? O que são essas pedras, né, na nossa vida? Muito importante a gente observar os nossos aspectos emocionais e mentais, porque fala muito, assim, a nossa menstruação, cólicas intensas, TPM, tudo tem muita relação. O nosso organismo, ele é completamente integrado, então, os aspectos emocionais influenciam diretamente, na verdade, eles se apresentam primeiro na questão emocional, e, posteriormente, eles se apresentam no aspecto físico. Então, é muito importante olhar para essas relações. Bom, outra causa comum para a TPM pode ser também um excesso de esforço físico. Então, se você tem um dia a dia que você, por exemplo, malha demais na academia e sai muito cansada, mas muito cansada mesmo, talvez seja um momento, assim, de você olhar e falar, opa, deixa eu dar uma reduzida, porque um excesso de esforço físico, ele demanda muita energia do nosso fígado, no aspecto da medicina chinesa, né? E aí ele dificulta essa distribuição de sangue para o nosso organismo. Ele fica tenso, né? Bom, vale dizer que, por exemplo, uma atividade física é muito importante, o excesso dela não é bom, se torna patológico, como o excesso de qualquer coisa nessa vida se torna patológico. Você tomar um excesso, mas um excesso de água também vai te fazer muito mal. Então, é sempre importante a gente buscar esse equilíbrio dinâmico para não ter a falta, mas também não gerar o excesso, né? Até que ponto que se torna saudável para o meu corpo? E isso é uma conversa muito interna que a gente tem que ter com nós mesmos, né? A gente sabe, a gente sente, né? O que é uma demanda mental, o que é um prazer do meu corpo. Então,
Será que eu estou fazendo, por exemplo, muito exercício físico por uma questão cultural? Ou será que até certo ponto já está suficiente para o meu corpo se sentir bem, né? A questão dos hábitos também de alimentares, né? A gente observar como que está a nossa rotina alimentar, a questão da memória afetiva se faz muito presente na nossa vida. Então, quantas vezes a gente come um doce porque a gente, na verdade, está sentindo fome de afeto, né? Então, muitas vezes a gente abre a geladeira da cozinha e fica olhando lá para a geladeira, tipo, parado, sem saber muito bem o que você quer comer, mas na verdade você, tipo, tá com fome de outra coisa, sabe? Você não está com fome de comida, né? E aí uma solução muito legal que eu tenho, que eu faço, é que quando eu me pego parada na geladeira, olhando para o nada, assim, tipo, sem meio saber o que comer, com vontade de alguma coisa, mas não faço a menor ideia do que é, eu faço um chá. E aí eu tomo esse chá e eu observo se a fome passou. Se a fome passou, é porque não era fome de comida. Mas se a fome não passou, aí realmente estava com fome. Então é muito importante, porque o chá ele ajuda também a dar uma forradinha no nosso organismo. Então, se o organismo ele não está vazio, se ele não está demandando, né, se ele não está pedindo por comida, então de fato era uma fome emocional. Acho que o legal da outra vez, eu comecei a usar, às vezes, você não fazer o chá, mas o tomar a água. Que é E, bom também. e assim, me fez muito perceber quantos momentos do meu dia eu realmente falo assim, nossa, eu vou comer alguma coisa. E aí eu falo, não, pera, eu vou tomar água porque eu comi faz pouco tempo. E aí passa aquela fome, que na verdade não é fome, né? A fome emocional. Então, é uma ferramenta que eu testei e realmente funciona. É muito bom, né? Eu também faço muito quando eu tô me sentindo dessa forma. E é legal porque aí você, tipo, se pega falando, tá bom, era fome emocional, mas que fome é essa, né? Aí você começa a se fazer essas perguntas, e aí você vai se conhecendo cada vez mais, né? Você vai observando, tipo, o que que é que eu tô sentindo falta na minha vida, né? Porque fome é falta, né? Então é falta do quê? Né? Então é interessante. E aí são perguntas que a gente tem que fazer para nós mesmas, mas sem julgamentos, né? São perguntas para a gente se conhecer, para a gente se entender, entendendo que voltando para a analogia com a natureza, se a gente for pegar flores da mesma espécie, as mesmas flores, elas nunca vão ser iguais umas às outras. Nunca vão ser iguais. Elas são perfeitas por serem imperfeitas. Então, é importante que a gente observe também que eu sou muito diferente de você, que sou muito diferente da Joana, que sou muito diferente da Maria e da Ciclana. Então, cada uma olha o mundo pelos seus próprios olhos, né? Sente o mundo pelos seus próprios sentires. Então, não é porque fulano tal sentiu de um jeito e eu senti de outro que um está errado e o outro está certo. Não, são manifestações, são formas de se sentir, são formas de se perceber o mundo. Então, são essas perguntas muito internas, né, que eu trago aqui, esses guias, essas bases para vocês conhecerem um pouco mais como o nosso organismo funciona, mas é um momento, assim, de autoconhecimento, de se auto-perceber, de se auto-observar, de se fazer, trocar uma ideia muito sincera assim com você mesma sobre as suas emoções, sobre o que está acontecendo na sua vida, para você conseguir entender o que é na minha vida que pode ser mudado, o que é que precisa morrer, o que é que precisa nascer, o que é que eu preciso transformar na minha vida para chegar num momento mais, num lugar mais harmonioso para mim mesma, né? E isso são conversas muito pessoais e muito internas, que, que à medida que vocês forem entrando aí nesse campo, é uma crescente maravilhosa. Se conhecer é um presente. E o ciclo menstrual é uma potência para isso. Então, peguem seus caderninhos, igual a Nath trouxe, né? Peguem seus caderninhos e escrevam mesmo. E uma coisa legal também complementando, Esté, no começo eu fui muito querer controlar, sabe? Então eu sou muito controladora, então eu quis muito querer controlar esse negócio assim, ah, não, não é fome, toma água, não é fome, toma água. E sendo rígida comigo, sabe? E aí depois eu falei, não, calma, não precisa ser assim. Às vezes você pode estar com fome mesmo, e aí eu não estava dando nem a chance de eu parar para analisar o que, que poderia ser aquela fome. Pois E é, aí né? agora eu já estou num momento de tipo, nossa, isso daqui não é fome, o que, que eu estou sentindo falta?
E às vezes eu não consigo chegar no que eu tô sentindo falta, eu falo, não sei o que é, mas tô precisando desse chocolate. Chocolate, eu tô te comendo, não sei por quê, mas preciso, sabe? Eu falo, às vezes com chocolate, às vezes fala comigo, ó, não sei para quê, mas põe esse chocolate para dentro que vai resolver esse momento, sabe? Então, eu tenho usado um pouco essa estratégia também para não ficar tão pesado, daquele autocontrole tão forte que às vezes não resolve. Você fica, não, não é fome, não é fome, não é fome, mas não adianta, né, ser também radical com você mesmo nesse processo. Não adianta, até porque nós não somos robôs, né? A gente não tem um padrão, né? A gente é um organismo vivo, mutante, dinâmico, que está sempre se transformando. Eu de ontem não sou a mesma de hoje, não vou ser a mesma de amanhã. O nosso corpo, biologicamente, fisicamente, já se regenera, né? As nossas células, elas morrem e renascem ao mesmo, diariamente. Então, nós não somos as mesmas, né? Então, observar também, se observar diariamente, né? Ter essa conexão mais profunda, é uma forma de se compreender mais e de se surpreender também a cada momento. Então, não sermos rígidas, né? A gente não brigarmos com nós mesmas é muito importante. E também compreender que o processo de autoconhecimento, ele não tem um ponto de partida e um ponto de chegada. Ele é uma caminhada. E a caminhada se faz no caminhar. Então, é o processo de caminhar que a gente vai se construindo e que a gente vai se compreendendo, mas a intenção não é chegar em algum lugar, não é tipo, hoje eu me conheço. Não, é uma surpresa diária. A gente vai se conhecer pelo resto da nossa vida até ficar velhinha. Certeza que vocês vão se surpreender com vocês mesmos, porque essa é a beleza da vida, né? Essa mutação, essa dinâmica, essa transformação. Então, é realmente soltar essas amarras, assim, soltar essas brigas internas e, tipo, ah, não, beleza, deixa eu ser sincerona aqui comigo mesma e me entender melhor hoje, né? Amanhã é outro dia. E, realmente, né, se hoje quero chocolate, vai no chocolate. Entenda o que é no chocolate que é necessário para você. É uma memória afetiva? É uma fome afetiva? Putz, tá, mas é isso que eu quero hoje. Tá bom. Você tem essa consciência. Acho que a ponto de partida da consciência, ele já é um grande primeiríssimo passo. É a gente entender por que a gente quer aquilo, né? E não se reprimir naquilo, mas é entender por quê. A partir do momento que você entende por quê, aí você já pode tomar outras decisões. Mas realmente é um passinho de cada vez, e às vezes, tipo, meu, até hoje, assim, tem TPM, gente, sério, eu, tipo, trabalho com alimentação, já fiquei um tempão sem comer açúcar, sou até a militante do açúcar, por muito tempo fui, mas até hoje tem momentos assim que eu tô numa TPM que eu quero um chocolate, eu como um chocolate, e para mim me faz bem naquele momento, né? E aí existem outras formas, né? Tipo, se a gente tem uma alimentação saudável, mais harmoniosa, mais equilibrada com o nosso organismo durante todo o mês, um chocolate não vai dar uma cólica intensa. A diferença é a dose, né? O que torna um remédio um veneno é a dose. Então, se a gente exagera em alimentos açucarados, se a gente exagera em álcool, em farináceos, em alimentos gordurosos, industrializados, e aí fala, mas eu não como muito, eu como um por dia. Um por dia é muito, porque é todos os dias. Então, 30 dias do seu mês você está comendo, ingerindo doce. Então, durante uma semana, escolhe aí 3 dias, 2 dias, né? Vai fazendo uma redução gradual. E aí você consegue fortalecer no seu organismo, para que no momento em que você quiser ir tomar uma cerveja com as amigas, ou que você quiser comer um chocolate, hoje é dia de comer uma pizza com a galera, isso não vai te desequilibrar. O problema é a quantidade, é sempre o excesso. Excesso torna patológico. Bom, perceber como a tensão menstrual se manifesta. Existem duas maneiras que elas podem se manifestar, duas maneiras diferentes. Eu não vou entrar muito a fundo aqui, porque eu estou trazendo aqui para vocês linhas gerais de como a gente consegue perceber as diferenças
para observar, tipo, esses padrões do nosso corpo. Mas isso é importante, caso vocês estejam sentindo uma necessidade grande de olhar para isso e esteja de fato muito incômodo, é importante que a gente faça uma consulta, porque eu preciso olhar de fato o seu caso mais profundamente, mais a fundo, entender quais são todos os aspectos do seu organismo que estão influenciando em cada aspecto da TPM. Mas eu vou trazer aqui para vocês compreenderem um pouco melhor as diferenças. Então, existe um tipo de TPM em que a gente está muito irritada, muito agressiva. Sabe, aquele momento em que qualquer pessoa falar qualquer coisa, você vai explodir, assim. Você vai, tipo, não sei o quê, você tá, tipo, pegando fogo. Né? Geralmente, as menstruações são mais severas, as cólicas são muito mais intensas, mas logo que a menstruação descer, a cólica vai passar. Né? Então, tudo é muito nesse momento, assim, da TPM. Né? Então, é um momento em que está acendendo o fogo do fígado, né? Então, realmente, a gente está, tipo, pegando fogo, como se estivesse, tipo, subindo esse fogo, e isso se manifesta no nosso organismo também. Então, a gente vai ficar nesse momento mesmo. E aí tem um outro tipo de TPM que você está irritada, mas nem tanto. Mas você está muito cansada, tipo, tudo te derruba, assim, sabe? Chega mais na parte do dia, principalmente assim, que você não consegue levantar da cama, você sente um peso muito grande nas pernas, uma dor nos joelhos, um cansaço extremo quando você está menstruando, né? Às vezes você sente um calor, mas é um calor menos intenso. Às vezes o calor se apresenta em lugares pontuais, como, por exemplo, no centro do peito ou na palma das mãos e dos pés. E aí, esse tipo de TPM é um tipo de TPM que é uma deficiência da energia do rim. Então, é uma deficiência como se fosse uma deficiência. O rim, ele é considerado a base da medicina chinesa, como se fosse as raízes da árvore. Então, ele é tipo a nossa base mesmo. Então, a deficiência nessa base, nessa energia mais profunda, né, mais fria, mais escura, tipo, é um lugar onde a sementinha está germinando, que causa esse tipo de TPM. É importante dizer que a energia, que a deficiência do yin do rim, que seria esse segundo tipo de TPM, ele pode levar à deficiência de yin do fígado e a longo prazo vai levar a uma ascendência de yang do fígado. Então é tipo um castelinho de cartas, né? Um castelinho, ele... Desculpa, gente, escutei um barulho aqui. Uma deficiência, ela vai gerar outra, que ela vai trazer outra, então o nosso corpo, ele se comporta muito dessa forma. Se a gente não olha, né, para um desequilíbrio que se torna muito frequente, ele pode acarretar um outro desequilíbrio, que vai acarretar um outro desequilíbrio, que vai acarretar um outro desequilíbrio, e isso pode trazer diversos outros sintomas em diversas outras partes da nossa vida, né? Ansiedade, insônia, prisão de ventre, né? Muita acne, por exemplo, cabelo seco, né? Tem muitas outras coisas que podem vir, tipo, sinaizinhos que podem vir que já estão falando, tipo, tá desequilibrado, né? Tá chamando, assim, né? Tipo, cabelo seco, acne, é uma chamadinha pro corpo, assim, tipo, tem alguma coisa desequilibrada aqui, né? E aí isso pode acarretar em desequilíbrios mais sérios, né? Que aí se tornam as doenças que são variadas, né? Então, começa nessa deficiência de energia, essas desarmonias energéticas que vão trazendo sintomas físicos mais sutis que acarretam em doenças mais graves, né, a longo prazo. Então, é de fato um castelinho de cartas. Bom, cólicas menstruais. Bom, a cólica menstrual, ela é uma contração do útero, né? A cólica menstrual muito dolorida é uma contração excessiva do útero para expulsar aquele sangue. Então, o ideal é que a gente sinta o leve desconforto, mas não um desconforto excessivo a ponto de derrubar a gente. Então, perceber onde ela se manifesta. Existem dois tipos de cólica menstrual. Existem cólicas menstruais que são exclusivamente na região ventral, na parte da frente aqui do nosso ventre, né?
Geralmente ela traz até uma sensação assim de facada, uma sensação de fato de torção no útero, é uma cólica muito dolorida, muito intensa, e é uma cólica com essa que traz essa questão da ascensão do yang, do fogo do fígado. Então ela geralmente vem acompanhada aí dessa TPM que você está extremamente irritada, que você está muito agressiva, que você está, né, tipo, pegando fogo. E tem também a cólica, que é tanto ventral quanto lombar. Então, você vai sentir na frente e você também vai sentir atrás, nessa parte da lombar. Geralmente, ela também vem acompanhada de dor nas pernas, dor nos joelhos, né? Que são os mesmos sintomas dessa TPM que é causada pela deficiência da energia indo do rim. Então, é aquele irritada, mas nem tanto, um cansaço extremo durante a menstruação, você fica mais letárgica, né? Então, também perceber essas diferenças entre as cólicas menstruais ajuda a gente a perceber o que é que está acontecendo no nosso corpo, né? E aí, falar um pouquinho do sangue. Esté, em relação a ter cólicas, por exemplo, no período que não é o da TPM, mas, por exemplo, que eu sinto um pouco o meu período de ovulação mais intenso. Às vezes eu sinto, por exemplo, a cólica no período de ovulação. Aí pode ter algum outro desequilíbrio específico meu. Isso, esse desequilíbrio, ele no processo da ovulação, ele é uma estagnação de energia do fígado. Então, o seu processo de ovulação, ele tá em desarmonia. Isso pode acontecer e aí é preciso olhar para isso mesmo, porque pode acontecer mesmo. Tanto dores nas mamas, quanto a própria cólica, até uma certa irritabilidade, né? Quando os sintomas eles não estão condizendo com esse momento ovulatório, né? Que a gente está com uma alta de estrogênio, de bem-estar, de libido, é porque o desequilíbrio está ocorrendo também no processo ovulatório. E aí é uma estagnação de energia do fígado. Mas só eu não tô com isso agora. Eu estava, e aí isso passou, mas eu acredito muito porque a gente está nesse momento de trabalhar mais o meu rim para também não ter impacto no fígado, né? Então, no meu caso, provavelmente é isso. O rim impactando no fígado e fica esse ciclo. O seu caso é bem o rim mesmo, né? Na consulta, eu até te passei o chá de gergelim preto, que é... Porque também é importante, até na medicina chinesa eu gosto de trazer nas consultas, sempre tipo um temperinho assim para tonificar o rim, porque como ele é a raiz da árvore, né? Ele é a base do nosso corpo, ele vai trazer toda a sustentação para o resto do corpo, né? Então é sempre importante a gente tonificar. Mas a estagnação da energia do fígado, como, né, na roda da medicina chinesa, o fígado ele é considerado o filho do rim. Então, se a gente tonifica o rim, ele já traz essa energia suficiente para o fígado começar a se regenerar, né? A energia fluir melhor. Bom, aí o sangue, o que é o ideal no sangue, né? O ideal é que o sangue seja bem vermelho, que o fluxo menstrual seja entre 3 e 7 dias e que o tempo de ciclo seja entre 25 e 29 dias. Isso pode variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas é sempre importante olhar, assim, se está muito acima de 30 dias, ou se está muito abaixo de 24, ou se está variando muito de um ciclo para o outro. Tudo isso varia muito. Então, observar como está o seu sangue é uma ferramenta muito importante, gente, para a gente conseguir também se compreender. Absorvente não é o tipo mais indicado, assim, que eu falaria para vocês utilizarem, porque a gente não consegue observar através do absorvente. O melhor para observar o sangue é o copinho. Muitas mulheres, elas relatam que elas sentem um certo desconforto na utilização do copinho. Mas se você usar, tipo, pelo menos um dia, assim, para você conseguir observar, já ajuda bastante, assim, para você conseguir entender como que tá o seu sangue mesmo, a cor do sangue. Além disso, os absorventes comuns que são vendidos no mercado, eles liberam substâncias que aumentam o nosso fluxo menstrual, que
eu esqueci o nome da substância, mas é uma substância que era usada até para preservar cadáveres na época da Segunda Guerra Mundial, para tirar esse odor fétido, né? Que eles chamam de fétido, mas ele fica fétido por causa dessas substâncias que são liberadas. E eles também aumentam as cólicas. Então, as cólicas elas ficam mais intensas quando a gente faz uso contínuo de absorventes. Então, eu gostaria. Que é isso? Eu fiquei chocada. Eu também fiquei quando eu descobri essa. Eu mando para vocês direitinho o nome, para vocês darem uma pesquisada, mas é chocante mesmo. É indústria, né, gente? A gente tem que sempre observar essas coisas. Aí eu já pensei, né? Tipo, a indústria de absorvente que vai lá, depois ela gera e faz a venda do ibuprofeno, porque tá gerando. Eu falei, meu Pois é. Nossa, chocada. Pois é. E existem, por exemplo, aquelas calcinhas absorventes, são ótimas, gente. Elas são tipo um absorvente muito, muito útil. Parece que você, na primeira impressão, você, tipo, não, isso vai vazar, certeza, mas não vaza. Não vaza. Tem Gente, até o. Você usa, eu também uso, eu acho. Há 2 anos. E eu tô até pensando em fazer um relato sobre isso. Ainda tô. Por isso que eu estou estudando bastante, para eu conseguir gerar um conteúdo, sei lá, só para ajudar mesmo minhas amigas, porque na época que eu fui tomar essa decisão de parar de usar absorvente, não sei, do supermercado, da farmácia, eu fui pesquisar e fiquei com muito receio. Ah, vaza, não vaza, e até você achar a quantidade que é o ideal para usar no seu fluxo. Então você vai acabando descobrindo, tem dia que meu fluxo está maior, então eu ponho a calcinha e um absorvente de pano para facilitar. Eu só tiro ali o absorvente, aí eu fico com a calcinha que também é absorvente. Então você vai pegando assim uns jeitos para você ter mais segurança até de usar no teste, né? Exato. E tem até um comparativo que é muito legal, né? Porque a gente olha de cara assim, a gente, nossa, é caro. Mas, por exemplo, copinho, né? De primeira você fala, nossa, sei lá, quanto tá hoje? R$ 80, a calcinha deve estar mais ou menos isso. Eu vi um dia desse na farmácia uma calcinha dessas por 40, achei que estava bem mais acessível. Mas você vai comparar com a quantidade de absorventes descartáveis que você compra e o tempo de duração de um copinho de silicone ou de uma calcinha que é absorvente, você gasta menos, né? Você gasta muito menos. Então, é até mais sustentável, né? Até porque o absorvente ele não recicla, ele é completamente descartável, assim, descartam e fica lá na natureza, não tem o ciclo de renovação. É prejudicial para o nosso organismo, é prejudicial até para as nossas cólicas, dentre outras coisas, e é muito melhor. O uso da calcinha é muito mais confortável, ele não dá aquele calor que o absorvente dá. O copinho, para quem quiser usufruir aí, experimentar usar o copinho também, existe um tempo de adaptação. Eu demorei um tempo para conseguir usar o copinho e me adaptar bem a ele, mas realmente conhecer o seu canal vaginal mesmo, colocar o copinho e ir observando. Uma hora você vai conseguir sacar. E são experiências, né? Uma hora você vai achar o que faz mais sentido para você. Existem várias formas de absorventes que são mais naturais e mais sustentáveis que esses absorventes descartáveis. Então, isso é uma dica que eu posso dar para vocês. E, bom, observar como está o seu sangue, né? Então, por exemplo, um sangue muito escuro é um sinal de excesso de calor no organismo, né? Excesso de fogo. Um sangue muito ralo, está rolando uma deficiência de sangue no organismo. Coágulos é muito importante falar, porque coágulos, eles são estagnação de sangue no organismo. Então, ele se apresenta até nessas plaquinhas. Então, essa estagnação são as pedras nos rios, né? Então, é importante a gente olhar, compreender que quando está rolando coágulo, tem alguma energia muito parada, assim, no nosso corpo e a gente precisa movimentar. Fluxo, e eles geralmente estão ligados também a essa ascendência de Yang do fígado. Então, também é uma estagnação, mas tem alguma coisa aí que está pegando fogo. Fluxo menstrual abaixo de 2 dias, é deficiência de sangue, né? Por quê? Porque se ele ficou muito pouquinho tempo, né? Tipo, nossa, meu fluxo ficou só 2 dias.
é porque não tem sangue o suficiente. Se ele ficou acima de 7 dias, é porque tem muito calor e muita umidade, né? Que aí a junção do calor e da umidade gera aí esse fluxo mais intenso por muitos dias. E aí o tempo de ciclo menstrual também interfere. Então, se tá menor, é porque tá rolando um calor interno, né? Se tá menor que 24 dias, é um calor seco, né? Pensar que um calor seco, ele seca a água, então não tem muito sangue, né? E um tempo maior, acima de 30 dias, também é por conta da deficiência de sangue, né? Porque ele demora muito tempo para se regenerar. Então, a gente precisa estimular o seu organismo a produzir mais o sangue. Entendendo o sangue menstrual, ele é um pouco diferente do sangue, né? Sangue mesmo que passa pelo nosso corpo. Ele tem uma energia diferente. Ele traz a energia, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que é essa essência, essa nossa essência vital. Ele é um pouquinho diferente do sangue normal. Bom, e aí os 3 pilares para regular a menstruação são a alimentação, as atividades físicas e o gerenciamento de estresse, né? Essa compreensão emocional e mental e como que estão as nossas questões emocionais, né? O que não está fazendo bem para a gente, né? Se a gente começar a compreender isso, já é um combo, assim, de autoconhecimento. E aí eu quero falar um pouquinho sobre o Ti Vital, que é conhecido também como energia vital, para poder falar mais sobre a alimentação. Bom, aqui uma frase que é: faça do seu alimento o seu remédio. Gente, a gente tem uma farmácia na nossa casa. A nossa cozinha é a nossa farmácia. A gente tem tudo que a gente precisa para reequilibrar o nosso organismo está na nossa cozinha, está na nossa alimentação. Vou falar um pouquinho primeiro sobre o Tivital e aí eu vou engatar aqui na alimentação. O Ti Vital, ele é considerado, ele pode ser dito como energia vital, né? E tudo começa no nível sutil, no nível energético, né? Então, essa energia que circula em nós, que circula nas plantas, que circula nos animais, que circula em tudo que é regido, tudo que está manifesto, né? Energia da vida, energia da vitalidade. É até interessante trazer, eu gosto de trazer uma analogia que a gente pode entender como, por exemplo, como se a gente estivesse cozinhando uma panelinha de arroz, né? Então, essa fumaça que sobe simboliza, esse vapor, né? Simboliza essa energia que transforma um cereal cru, que não dá para ser comido, em um alimento que pode ser ingerido, né? É uma energia que transforma. Essa energia que transforma, que é etérea, entendido como a energia vital, né? E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre essa energia dos alimentos. A energia dos alimentos a gente adquire quando a gente se alimenta, né? E aí a gente se alimenta, e aí esse alimento ele vai para o estômago, passa pelo processo, e aí ele manda parte para os intestinos, né? O que não foi, e parte disso, da energia, vai para o baço. É um pouquinho diferente da medicina ocidental, essa compreensão. E aí no baço ele vai extrair essa energia que vai enviar para o tórax, que vai enviar para o pulmão, e para o coração. É um pouco complexo, mas eu estou falando isso para vocês conseguirem compreender que quando ele manda essa energia dos nossos alimentos que a gente come, que a gente ingere diariamente, ele faz um processo que manda tanto para o pulmão quanto para o nosso coração. Essa energia dos alimentos, ela se junta no pulmão com a energia do ar e transforma num tipo de energia que controla, por exemplo, a nossa fala, a força da nossa voz, trabalha um pouco também a questão da angústia, da tristeza, né? Por exemplo, se a gente sente muita angústia, muita tristeza, essa energia é bloqueada, trabalha um pouco com as questões emocionais,
e se transforma também em diversos outros tipos de energia que vão se manifestar no nosso corpo de formas variadas. E também ela envia do tórax lá, ela manda para o pulmão e aí ela manda para o coração. No coração, essa energia é transformada em sangue, no Shui, que é esse sangue que permeia todo o nosso corpo. Então, o que a gente come tem muita ligação com o nosso sangue. Faz muita diferença. Tem muita ligação com a nossa disposição, tem muita ligação com a nossa energia, tem muita ligação com a forma como o nosso corpo está, com a disposição, a vitalidade do nosso organismo, né? Tem até uma frase aqui que eu falei, né? Uma boa alimentação por si só nutre e beneficia o coração e o pulmão, e ela é a matéria-prima para a formação de sangue. E aqui, 70% da nossa energia diária vem dos alimentos, 25% da respiração e 5% do Jin. O Jin é a essência, a medicina chinesa compreende que é uma essência que a gente recebe dos nossos pais no momento da nossa concepção. É uma energia que ela não pode ser renovada e nem adquirida. Vamos dizer que é tipo, seria essa conexão ancestral que a gente tem com as nossas famílias, né? Essa conexão da ancestralidade, que é um tipo de energia, uma essência que a gente carrega. E, por exemplo, né? Por que eu estou falando dela? Porque como ela não se renova e como a gente não adquire, tipo, se eu comer, eu não vou conseguir renovar esse tipo de essência, né? A gente recebe como se fosse uma dose dela, e à medida que a gente vai passando pela nossa vida até o momento em que a gente morre, ela vai se esgotando, né? E aí ela pode se esgotar de diferentes formas, mas é natural que ela se esgote, e aí quando a gente morre, ela está completamente esgotada. Então, se a gente não se alimenta bem, se a gente tem o hábito de jejuar por muito tempo, né? Fazer jejum, tipo essas dietas de jejum, por exemplo, são formas. O nosso corpo, ele vai precisar de energia de qualquer forma. Ele vai precisar de energia de qualquer forma, seja para você ficar sentada no computador, trabalhando, lendo deitada, fazendo atividade física, o que quer que seja, a gente vai gastar energia, seja energia mental, seja energia emocional, seja energia física. Se a gente não se alimenta adequadamente, o nosso corpo ele vai precisar de energia. E aí ele vai pegar de onde? Ele vai pegar dessa essência que a gente não renova e que a gente não adquire. Porque ele vai precisar. Tipo, não tem como a gente não se renovar energeticamente, né? A gente precisa desse gasto, né? Então é muito importante que a gente se alimente adequadamente e olhe bem para isso. Bom, dicas gerais de alimentação. Acho que eu falei tudo aqui sobre as energias. Gente, se vocês tiverem uma dúvida, é meio complexo mesmo. Estou tentando trazer, tipo, linhas bem gerais, assim, para vocês compreenderem. Mas qualquer dúvida, vocês me falem. Acho que dicas gerais que eu posso trazer para vocês, eu até esqueci de colocar o açúcar aqui, mas o açúcar deveria ser um dos primeiros da lista. É evitar o excesso desses alimentos, né? Eu até coloquei cigarro, que não é um alimento, mas evitar o consumo excessivo desses itens, né? Açúcar. E, mas eu não como doce. Mas você adoça seu suco? Você consome doces diets, por exemplo, né? Esses alimentos que são light, diets. Se você for olhar, tipo, a lista de ingredientes, ele tem, tipo, aquelas variantes, né? Aquelas sucralose, edulcorante, diversas fórmulas químicas, né? Que são variações para adoçar os alimentos que não contenham açúcar de cana. Então, esses também são altamente prejudiciais, né? Os tipos de forma que a gente pode adoçar que são mais saudáveis é o açúcar de coco, que ele tem um índice glicêmico mais reduzido que o açúcar de cana, e até mesmo o mel, porque ele é ele é integral, né? Ele contém outros nutrientes que podem beneficiar o seu organismo. Mas, como tudo, o excesso se torna um veneno. Então, é importante que a gente faça esses gerenciamentos, né? Às vezes uma fruta é suficiente, sabe, para a gente consumir esse nível de glicose que a gente precisa. Laticínios e derivados, queijos e etc. e tal, leite, iogurtes,
também são alimentos inflamatórios. Então, tudo que inflama causa muco no nosso organismo, excesso de umidade. Então, esse tipo de alimento, ele também consumido em excesso, e aí eu posso dizer, um pãozinho com queijo por dia no café da manhã não é o ideal. O ideal é que você consuma, tipo, 2 vezes na semana, assim, e numa quantidade mais reduzida. Então, gerencia quando você quer. Tipo, hoje eu quero comer pizza. Tá, amanhã não coma queijo, né? Tipo, acho que saber fazer essa dança, né, com o seu organismo, fazer acordos com o seu corpo. Hoje eu vou comer, mas amanhã eu não vou comer. Bebidas alcoólicas também. Ah, uma tacinha de vinho por dia. Também não recomendo. É interessante que esses tipos de alimento que estão aqui não devem ser consumidos diariamente, não importa a quantidade, não importa a dose. Escolher alguns dias na semana já é de ótimo tamanho, assim, para a gente conseguir fortalecer de fato o nosso organismo e ter esses momentos de prazeres afetivos que a gente sente falta. Então, bebidas alcoólicas também entra nessa lista. Cigarro, que prejudica demais, assim, o nosso organismo, principalmente essa questão, né, da nossa recepção energética através da respiração, né, e ele adoece completamente o nosso corpo, acho que nem precisa falar muito aqui. Alimentos... Oi. Eu acho que a Carolina está querendo falar, que ela levantou a mão. Ai, Cá, desculpa, você entrou depois? Pode me interromper? Porque eu não consigo ver vocês levantando a mão daqui, que eu estou compartilhando a tela. Mas pode falar. Ah, tudo bem. Oi, boa noite. Acabei de chegar em casa aqui, mas eu estava acompanhando vocês. Essa questão é bem interessante. A minha irmã, ela é médica do Mais Médicos e ela trabalha numa comunidade aqui, né, no Taboão da Serra. E ela fala os piores problemas que tem lá é, de fato, alimentação, depressão e excesso de fumo. Então, ela falou que nem o Drauzio Varela já falou algumas vezes, se a gente apenas mudasse, assim, pelo menos a alimentação, porque são coisas baratas, né? Quem não tem dinheiro, quem não tem muito dinheiro, assim, de pessoas de periferia, acaba utilizando muito farinha branca, laticínios, só que assim, eu até falo para minha irmã, dá para dar alternativas, assim. Eu acho que é mais de criar uma consciência de que tem alimentos também que são baratos e que também nutrem, né? Exatamente. Exatamente. É legal porque a farinha branca, se a gente for olhar a história da alimentação, principalmente aqui no Brasil, farinha branca ela não faz parte da nossa história por muito tempo, assim, ela é recente. A gente usava muito fubá, né, a farinha de mandioca, isso faz parte da nossa cultura mesmo. Então, a gente sempre trouxe, olhar até um pouco na questão das nossas raízes, fala muito, assim, sobre o tipo de alimentação que a gente pode ter, né, e o fubá e a farinha de mandioca, eles fazem parte da nossa história justamente pela facilidade e por ser barato, né, porque não é, a farinha branca, ela é um alimento que veio relativamente elitizado, né? Ele se popularizou depois de um tempo, igual o açúcar. O açúcar era extremamente elitizado, o açúcar era só para rei, né? Depois que as grandes indústrias, né, começaram a fazer produção de cana em tudo quanto é lugar do mundo, que ele se popularizou. Mas ele, então, o fubá, farinha de mandioca, né? São formas, até a própria farinha de arroz, né? Que pode ser uma forma da gente criar outros tipos de bolos, né? Mas a farinha integral, ela não é muito mais cara, a farinha integral de trigo. Ela não é muito mais cara que a farinha branca. Na periferia, acredito que deve fazer uma diferença muito grande, mas eu acho que uma dica, assim, quem não quer abrir mão, assim, do pão, compra um pão integral. Compra um pão que seja que contém essa farinha integral, porque o fato dele ser integral, ele vai ajudar a reduzir o tempo, a aumentar o tempo de absorção desse amido. Então, ele vai liberar esse nível de glicose do amido por mais tempo, a longo prazo, e não vai virar um pico. Né? A questão dos farináceos brancos e do próprio açúcar é que ele faz uma liberação muito rápida desse nível, né, de glicose. Então, se torna prejudicial para o nosso organismo ficar vivendo essa montanha russa, né? E alimentos gordurosos, né, que, enfim, eles
a própria gordura, né? Acho que também não tem muito o que dizer, assim, tipo, já é um consenso até comum, assim, a gente entender que, tipo, excesso de frituras em imersão, colocar, por exemplo, muita manteiga, você vai fazer um refogado, você bota muita manteiga, você bota muito óleo, observa por que que você está colocando tanto, será que não dá para diminuir um pouco, reduzir um pouco esse óleo, fazer, se você estiver numa condição financeira legal, tipo, escolher um outro tipo de óleo, um óleo de gergelim, um óleo de coco, experimentar outras coisas, né? Mas só o fato de você reduzir a quantidade já é ótimo. Às vezes até umas coisas uns momentos que eu fazia, que eu falava assim, não, hoje eu quero fazer uma alimentação bem terapêutica, eu nem cozinhava com óleo, eu só cozinhava na própria água, né? Colocava um pouquinho de sal, os legumes soltavam a própria água e aquilo se tornava uma alimentação terapêutica, né? Então, para momentos em que a gente está mais doente, né? Ou que a gente está sentindo uma cólica maior, ou a gente está muito cansada, tipo, por conta, né, da menstruação, busca fazer uma alimentação mais para isso. Tipo, hoje eu vou fazer o meu remedinho. Entender que é um remedinho também, né? O alimento ele pode ser um prazer, uma fonte de prazer muito grande, mas ele também pode ser uma fonte medicinal. Então, nesse momento, eu vou fazer aqui um alimento refogado na própria água. Vai ser muito mais saudável, seu corpo vai conseguir absorver muito melhor. E os industrializados, que também não tenho o que falar, assim, tipo, eles são alimentos altamente prejudiciais. Os alimentos ultraprocessados, eles são mais uma composição química que você vai olhar a lista de ingredientes, você conhece nada que está escrito lá, né? Se tem mais de 3 ingredientes na lista de ingredientes que você não entendeu o que significa, é um alimento ultraprocessado. E se é um alimento ultraprocessado, ele é prejudicial para o seu organismo. Quanto mais natural, melhor. Então, muito melhor você consumir, por exemplo, uma cenoura do que, sei lá, um salgadinho de cenoura. Estou dando um exemplo meio grosseiro aqui, mas para vocês entenderem, tipo, ou um espiga de milho e um salgadinho de milho, né? É muito diferente. Até observar assim, você percebe até a própria vitalidade do alimento como é diferente. Então, muito importante, assim, a gente ser muito crítico, muito consciente na hora de escolher os nossos alimentos no mercado. E aí, uma forma da gente conseguir reduzir os alimentos industrializados na nossa vida é ir menos no mercado e ir mais nas feiras de rua. Porque feira de rua não tem alimento industrializado, então a gente vai comprar só verdura. E aí a gente reduz as nossas idas ao mercado para coisas que tem exclusivamente lá, né? Que é tipo óleo, azeite, cereais, né? Coisas assim. Mas só da gente evitar essa ida excessiva aos mercados, a gente já consegue tirar uma parte aí dos impulsos, né? Porque além do fato de esses alimentos eles serem produzidos com a intenção específica de te transformar num consumidor fiel, então você vai ficar viciado, porque ele vai estimular muito seu paladar, né? O excesso de doce, o excesso de salgado, dentre outras coisas, vai estimular muito seu paladar e você vai sentir uma vontade compulsória de comer isso de novo. E aí você comendo de novo, você comendo de novo, você comendo de novo, você vai ficar, de certa forma, dependente desse alimento, né? Num nível mais sutil ou num nível mais agravante, como a gente pode ver que acontece com muitas pessoas, que entram num processo compulsório com alimentos ultraprocessados. Então, a gente ter essa consciência crítica, assim, dos alimentos, porque, voltando, né, além do fato deles serem produzidos por artificiais, existe um marketing muito grande em cima deles, que é feito para te atrair. Então, você passa lá nas gôndolas e tá, tipo, aquelas cores estimulantes, aquelas embalagens, aquelas mensagens, tipo, você gente, é feito para isso, né? É produzido para isso. Então, ter esse olhar crítico na hora da gente consumir também faz com que a gente se empodere mais, assim, nas nossas escolhas. É muito importante que a gente olhe para os alimentos, para o que está sendo vendido, de fato como eles são, e não como eles aparentam ser.
E incluir. Aqui são dicas gerais, de novo, né? Cada caso é um caso. As minhas pacientes que estão aqui participando sabem que eu mando uma lista gigantesca assim, de alimentos para incluir, para evitar, para vocês se basearem. Aqui são tipo os guias gerais assim que vocês podem tipo usar sem medo para colocar na sua menstruação, independente do tipo de cólica ou do tipo de TPM que você tiver. Se você estiver se sentindo nesse momento muita cólica ou muita TPM, pode se basear nesses alimentos e fazer tipo a sua comidinha medicinal com base neles, que ele vai ajudar muito. E você pode até, inclusive, recomendo fortemente que você inclua eles diariamente na sua alimentação, porque a gente fortalecendo o nosso organismo diariamente, trazendo esses alimentos que vão beneficiar o nosso organismo, que vão ajudar a fazer essa liberação energética, o fluxo ser mais harmonioso, com certeza vai fazer uma diferença enorme na sua menstruação, na sua cólica menstrual. Então, raízes, e aí raízes não é batata inglesa, não a batata doce também é um tubérculo, é inhame, beterraba, cenoura, bardana, são essas que estão mais para baixo da terra, né? A beterraba eu incluí porque, além de tudo, ela é da cor vermelha, né? Então, ela ajuda aí na questão de harmonizar o fluxo sanguíneo. As cores, elas também têm muito a ver. As folhas verdes, principalmente as escuras elas têm mais clorofila, então as folhas verdes no geral elas harmonizam o nosso corpo em geral, assim, tipo, elas como se fossem tipo um reset assim do corpo, sabe? Tipo, tô com excesso de yin ou tô com excesso de yang. A folha verde ela é tipo o alimento neutro. Então ela é um alimento que, independente de onde do excesso que você tenha, ela vai neutralizar. Né? Então, você consumindo folhas verdes todos os dias também é super importante. Sementes cruas e sem sal, e aí sementes não é castanha de caju, é semente de girassol, semente de gergelim, são sementes, principalmente as pretinhas são ótimas, então semente de gergelim preta, crua e sem sal, até chá de gergelim, eu vou falar mais para frente, é ótimo. E água pura, principalmente na temperatura ambiente. Consumam água diariamente, deixa a garrafinha assim do lado. Aí tem uma forma de você conseguir medir mais ou menos o seu consumo de água, de acordo com a sua altura, com o seu peso, mas em média é de 1,5 litro a 2,5 litros, se eu não me engano. Tem que conferir um pouco melhor, assim, para cada caso é um caso. Mas a água pura, não vale contar o chá, não vale contar o suco, é água pura e de preferência na temperatura ambiente, porque o nosso corpo é quentinho, né? A gente mede aí por volta dos 36 graus, né? Quando a gente coloca uma água muito gelada ou alimentos muito gelados, tipo sorvete, a gente abaixa toda a temperatura do nosso corpo e o nosso corpo ele tem que gastar mais energia para conseguir voltar para a temperatura que ele estava. Então, a gente consumir água gelada não refresca, gasta mais, porque a gente vai abaixar a temperatura e vai ter que voltar de novo. Então, no calor, a pior coisa é tomar água gelada. O ideal é tomar água pura na temperatura ambiente, porque ele vai estar sempre de acordo, equilibrado com a temperatura do nosso organismo. E aí a gente não vai consumir energia à toa. Esther, Oi. oi. Você escreveu ali sobre a bardana. Eu nunca vi uma bardana para cozinha, eu uso ela para chá. Ela é uma raiz, no caso? Ela é uma raiz. Você vai encontrar muito na Liberdade, Cá. Ah, tá. Posso levar um dia para você conhecer melhor. Ela é muito gostosa, ela é muito utilizada na cozinha oriental. Ela é uma raiz que ela é compridona, assim, ela é gigante. Ela, tipo, fica mais... Nem sei se tá cabendo na câmera, mas ela é muito grande. Ela é muito grande e ela é extremamente profunda. Então, ela é uma raiz que tonifica principalmente essa energia indo rim, né? Essa energia das raízes, né? Que eu falei, por exemplo, quando você está muito cansada na menstruação,
que você está com esses sintomas, né, da cólica ventral e da cólica lombar, por exemplo, consumir inhame e bardana é ótimo, porque são as duas raízes que são as mais indicadas para esse caso. Entendi. E o chá tem o mesmo efeito? Tem o mesmo efeito. Mas é bem gostosa, viu? Vale a pena experimentar, porque ela é bem saborosa. Obrigada. Nada. E aí as cores dos alimentos, né? Que as cores elas também são manifestações, né? Energéticas. As cores vermelhas elas harmonizam o fluxo sanguíneo. Então, alimentos, chás com cores vermelhas ajudam nesse processo de harmonização do fluxo sanguíneo do nosso corpo, né? Para quem tem anemia também é muito bom. Então, beterraba, hibisco, por exemplo, né? A gente pode compreender os alimentos vermelhos no geral, assim, né? Framboesa, cereja, aí tô falando não das conservas, mas dos alimentos in natura. Os alimentos pretos, eles tonificam o qi do rim, essa energia do rim. Então, todos os alimentos que são escurinhos, né? Tipo arroz negro, gergelim preto, a quinoa preta, uva, a própria ameixa, são alimentos muito bons para tonificar essa energia. E aí, os alimentos pretos, eu acho interessante vocês até consumirem diariamente também, seja um chá de gergelim preto ou num arroz negro, uma quantidade menor, ou um pouquinho de uva sempre, porque é sempre importante para a gente tonificar essas raízes, né? Para a gente sempre ter as raízes bem fortalecidas. E os alimentos verdes que fazem esse equilíbrio geral, assim, fazem esse reset geral. Então, todos os tipos de folhas verdes vocês podem consumir. Podem ser cruas, mas aí a questão das saladas também entra nesse caso de esfriar o corpo, então o excesso de consumo de saladas não é indicado. Pode consumir, de preferência durante o dia, mas os folhinhas verdes refogadas também são ótimas, né, para a gente trazer aí para nossa rotina alimentar. E aí as dicas de fitoterápicos que eu posso trazer para vocês é o chá de folha de amora, que é ótima para regular o fluxo menstrual e os sintomas da TPM. E são chás que vocês podem consumir ao longo de todo o mês, tá? Não precisa ser só durante o período menstrual. Vocês podem consumir aí tranquilamente, fazer uma xícara por dia. E o chá de gergelim preto. O chá de gergelim preto, ele virou, tipo, meu queridinho, assim, ultimamente, porque ele é tipo um tônico pra gente, né? Ele confere maior disposição justamente porque ele tonifica as nossas raízes. Então, uma xícara de chá de gergelim preto por dia é ótima para dar mais disposição, para tonificar essa energia vital e para ajudar também a regular o fluxo sanguíneo. E aí a gente fazendo, por exemplo, né? Aí você observando, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui, eu vou falar um pouquinho mais. Mas você observando já essas, tipo, vou colocar mais raízes na minha rotina. Vou diminuir um pouco a quantidade de queijos, né? Vou diminuir um pouco a quantidade de açúcares. Vou tomar um chazinho todo dia para ajudar a regular. Você fazendo essas pequenas mudanças, já vai ser uma diferença enorme para você no final do mês, né? Justamente porque a nossa maior fonte de energia vem da alimentação. Então, vai fazer uma diferença no ciclo, sim. Você observar, é até legal se fazer pegar esse caderninho, né? Fazer esse experimento, até falar um pouco sobre como que foi a sua alimentação no mês, né? Se você quiser escrever, como foi para você observar, porque faz uma diferença muito grande mesmo. E aí, outras dicas gerais que eu posso trazer para cólicas exclusivamente ventrais. Então, essas cólicas ventrais, lembrando que são aquelas cólicas em que a gente está que a gente tem uma TPM, por exemplo, muito intensa, em que a gente está muito agressiva, muito instável, que parece que está tudo muito, né? Que tá pegando fogo. Então, esse tipo de cólica evita a bolsa de água quente, porque é como se você estivesse esquentando mais ainda o seu organismo, né?
e alimentos de natureza quente. Então, se você está sentindo que você está nesse lugar, evita pimentas, evita gengibre, evita todos os alimentos que trazem essa picância, né? Evita consumir, evita álcool, porque o álcool ele esquenta o organismo também, evita cigarro, evita alimentos também com a temperatura muito quente, né? Espera mornar um pouco e busca trazer talvez alguns alimentos mais refrescantes, né? Tipo, se consumir um pouco mais de, por exemplo, melancia, melão, né? Ou alimentos mais neutros, tipo arroz, né? Que você sente que são mais neutros. E até aquelas dicas lá gerais que eu dei das alimentações, vocês podem usar todas elas, que todas elas são terapêuticas para esse tipo de cólica. E para cólicas ventrais e cólicas na lombar, que você vai sentir nos dois lugares, ou só na lombar, também pode acontecer, que aí vai ser aquele momento que você vai estar irritada, mas não vai estar tanto, que você vai estar cansada, que você vai sentir peso nas pernas, dor nos joelhos, um desânimo maior, né? Aí você pode usar uma bolsa de água quente, mas aí colocar só na região da lombar, e acrescentar o inhame e o chá de gergelim preto diariamente como um alimento medicinal mesmo, tipo, vai ser um tratamento, né? Você se coloca para consumir esses alimentos todos os dias durante o seu ciclo menstrual, que no seu próximo ciclo menstrual você vai sentir a diferença nítida de como vai mudar a sua disposição energética. Você vai se sentir mais disposta, menos cansada, com menos cólica, né? E também todas aquelas outras dicas podem entrar aí no seu tratamento que vão ser ótimas. Outras dicas que eu posso trazer para vocês gerais, aí vou entrar na questão da automassagem, né? A massagem, a acupuntura, ela se baseia na compreensão que o nosso corpo é permeado por canais energéticos, né? Que é onde passa essas energias que eu comentei com vocês um pouco antes. E aí a acupuntura, o tratamento dela é através do agulhamento, né? A automassagem, ela também tem uma efetividade, não tão profunda que nem a acupuntura, mas ela faz uma diferença muito grande, tanto que existe o Duin, que é um tipo de automassagem chinês, que existem, né, diversas técnicas, mas num contexto geral, para você usar no seu dia a dia, sem ter que se aprofundar muito nisso, ou ter que ir no acupunturista, se você não tiver com tempo, se não tiver com grana, faz uma automassagem nos seus pés, antes de dormir, todas as noites também. Por quê? Porque o nosso pé é como se fosse um mapa, assim, do nosso corpo. Ele é como se fosse um microsistema, assim, tipo, ele tem canais do nosso organismo inteiro nos pés. Então, você fazer uma massagem geral nos seus pés, você ajuda a remover essas pedras que estão estagnadas no seu organismo. Então, é como se você tivesse, até às vezes, se você passa o seu dedo, talvez em alguns pontinhos você sinta um ponto de dor. Esse pontinho de dor é como se fosse uma estagnação. E é até bom você passar até com um pouquinho mais de tempo, assim, nesse pontinho, para ajudar a liberar esse fluxo energético. Então, fazer essa automassagem, ter esse autocuidado diariamente, é uma forma de você conseguir ajudar também a mover essa energia no seu corpo, né? E aí, os óleos que eu posso indicar para vocês são os mais neutros, que aí pode usar tanto para um tipo de cólica e TPM quanto para outro, é o óleo de gergelim e o óleo de semente de uva. E os óleos essenciais mais neutros também é o óleo de lavanda e óleo de ylang-ylang. Os dois podem ser usados tranquilamente. Eu até tenho aqui eu faço tipo uma bisnaguinha assim, e aí é tipo umas gotinhas mesmo, você faz uma massagem em cada pé, tipo 2, 5 minutinhos assim, fez a massagem, já deita na cama e vai dormir, até, você vai começar a perceber que depois de uma semana, você fazendo isso todos os dias, até a disposição na hora de acordar vai mudar. Tipo, vai mudar muita coisa, assim, no seu dia a dia, tipo, nos aspectos mais sutis, que aí fazendo, né, tipo, essa junção da alimentação, dos hábitos diários, de evitar algumas coisas, de observar suas questões emocionais, de fazer esses pequenos momentos de autocuidado, tipo, você vai começar a perceber que num contexto geral a disposição melhora, né? É claro que
de novo, não tem um ponto de chegada, tipo, não é, vamos usar todas essas dicas, eu vou estar maravilhosamente bem e nunca mais nada vai me perturbar. Não, tudo é ciclo, tudo é mutante, tudo é transformação. Então, pode ser que hoje algum aspecto, por exemplo, uma mágoa esteja desequilibrando algum aspecto do meu organismo. Amanhã pode ser uma raiva. Amanhã, então, tipo, como a nossa vida é mutante, como a nossa vida ela tá sempre acontecendo, né? As coisas estão sempre acontecendo, a gente não tem como se privar e se bloquear das emoções que surgem a partir disso. Então, é mesmo uma compreensão de, tipo, como elas nos afetam. E a partir disso, o que eu posso fazer para ajudar a restabelecer o equilíbrio de novo? Porque ele vai desequilibrar, mas eu posso ajudar ele a se restabelecer de novo. Essa é a tendência natural. Mas se ele fica muito tempo desequilibrado, precisa ser olhado. Então, é meio que essa dança, né? É entender essa dança. Mas se a gente começa a trazer hábitos diários, rotinas, que estejam mais em harmonia, né, com o nosso organismo, vai fazer uma diferença num contexto geral, assim, muito grande. Até a gestão das emoções vai mudar, confusão mental, ansiedade, insônia, tristeza, aqueles pensamentos repetitivos, tipo, antes de eu deitar, eu fico pensando no boleto que eu tenho que pagar amanhã, por exemplo, nas coisas que eu tenho que fazer, tudo isso são desequilíbrios do nosso organismo, porque o natural é a gente deitar e dormir, né, rápido, mas às vezes quando a gente fica, tipo, toda noite, a gente fica lá pensando no boleto para pagar no dia seguinte, nas coisas que eu tenho que fazer no dia seguinte, isso é um sintominha que está surgindo. E acne, né, com muita frequência, enfim, tipo, diversas coisas que, num contexto geral, se a gente melhora os nossos hábitos, certas coisas que aparentemente parecem ser normais, elas vão começar a mudar. Nossa mente vai ficar um pouco mais limpa, vai ser mais fácil da gente conseguir lidar com os processos da vida, enfim, qualidade de vida vai melhorar. Bom, e aí? Vocês têm alguma dúvida? Ficou muito confuso as explicações? Eu acho que eu falei até muito rápido, porque eu exato a falar, eu saio falando, mas também, assim, ao longo da semana, eu vou mandar o PDF para vocês amanhã com essas dicas, aí ao longo da semana, se surgirem dúvidas e tal, vocês podem vir falar comigo, tá? A gente vai conversando. Esté, muito obrigada. Acho que informações muito ricas, assim, coisas que já mais ou menos a gente tem um certo conhecimento mais organizado e com esse profissionalismo também acho que a gente recebe com muito mais empenho, né, na missão. Então, muito obrigada. Eu queria fazer uma pergunta que até tem um pouco a ver do que a Joyce tinha colocado aqui no chat, né? Ela perguntou se tem uma fase do ciclo que seja pior ou melhor para extravasar em alguma comida. Então, é um pensamento que eu também um pouco tento levar até por uma questão de equilíbrio, né? Na nossa TPM, assim, é muito extremo a vontade de comer doce, gordura, realmente se entregar, assim, para esse momento que pede a preguiça e a gula, né? Então, eu fico sempre num dilema entre, tipo, me conter com isso, porque não pode, mas também precisar se apegar a algo, né? Assim, corresponder um pouco a esses desejos. Então, assim, imagino que tem alguma forma de descontar, mas um pouco mais favorável, né? Então, eu já ouvi conselhos de procurar que o chocolate, o cacau 70%, ele até é favorável, né? Ele tem até benefícios para certa fase, né? Então, acho que a gente consegue encontrar coisas para saciar para corresponder a esse desejo, mas que também não sejam tão prejudiciais, assim. Então, além do cacau, você tem outras recomendações, assim, que não sejam que deem um pouco mais de folga, assim, para os nossos cuidados. O cacau, ele é ótimo, de fato, ele é muito saudável mesmo. Ele favorece, sim, o movimento do coração, que é o que governa, né, o sangue e as emoções.
Então, ele é ótimo. O problema do cacau é quando ele é adicionado muito açúcar, ele se transforma no chocolate, né? Então, quanto mais açúcar, pior. Então, o ideal é, tipo, realmente, os 70% até os 100%, assim, o cacau 100% ele é bem gostoso. E, assim, alimentos, não existe um momento que seja menos prejudicial do ciclo. Existe o momento em que a gente sente mais vontade, que é a TPM. Né? A TPM é quando a gente está com a alta da progesterona, que é esse hormônio que causa uma sensação de mais cansaço, e a gente sente uma necessidade maior de energia, né? Porque a gente está com uma baixa de energia. Então, a progesterona, ela causa isso no nosso organismo e a gente vai buscar alimentos que tragam energia para a gente. Só que a nossa memória afetiva, nosso condicionamento cultural é que a gente entende que alimentos doces, que açúcar é fonte de energia. E ele, de fato, é uma fonte de energia, mas ele é uma fonte de energia que gera esses picos. Então, a gente vai ter uma ascendência muito grande de energia e uma queda muito grande de energia. Então, a gente vai ter esses picos meio de euforia, letargia, né? Que a gente sente quando a gente consome muito doce. Então, talvez ele se torne, de fato, uma vontade maior de consumir no período da TPM, mas não existe um momento que seja menos prejudicial. Eu acho que o menos prejudicial mesmo é a quantidade. E aí, o que a gente pode substituir são doces integrais. Então, por exemplo, o mel, o açúcar de coco são formas, né, da gente adoçar os alimentos que têm menor índice glicêmico e que são integrais, e também as frutas, né? A gente fazer, tipo, uma maçã cozida, por exemplo, coloca um pouquinho de canela, uma banana. As frutas, num contexto geral, elas já contêm essa energia que o nosso corpo está precisando, que ele está pedindo lá, que ele está chamando por energia. Então, ou frutas ou doces com adoçantes integrais e com menor índice glicêmico, já, porque assim, a vontade, ela vai vir, a gente vai sentir essa vontade, e aí você pode fazer uma conversa, assim, tipo, hoje eu tô afim mesmo de comer um chocolate, eu vou comer um chocolate, ou não, deixa eu experimentar isso aqui. Aí você vai e faz, tipo, uma fruta lá, bota um açúcar de coco junto, se você quiser, tipo, muito um doce, e aí a vontade do doce vai passar, porque você já supriu aquilo que o seu corpo precisava. É só você consumir algum outro substituto que seja mais saudável, você já está suprindo essa necessidade do corpo. E aí, essa vontade latente de comer um doce vai diminuir. Existe um doce que eu fazia, que é muito gostoso, que é o brigadeiro de banana. Você pega, tipo, umas bananas bem maduras, tipo, aquelas que estão pretinhas mesmo, que estão bem doces, e aí você mistura com cacau puro e uma colher de tahine e bota no fogo. Ele fica muito doce, juro, gente, ele fica muito doce. E ele fica bem gostoso, fica com gosto de brigadeiro mesmo. E aí, se você quiser até colocar um pouquinho de mel e tal, são formas assim, tipo, alternativas que a gente pode ir trazendo, né, para o nosso dia a dia. Qual que é a receita? É tahine, banana e cacau? Isso. Pode ser tipo umas 3 bananas para 2 colheres de cacau e meia colher de tahine. Acho que é essa proporção, mais ou menos. Eu acho que no canal Exala tem essa receita. Depois eu mando para vocês o link. Mas eu acho que tem lá. Muito interessante, vou fazer. Depois conto. Mas até a minha pira, às vezes, não é nem tanto do doce, mas assim, de comer em excesso, comer pratada, né? Assim, descontar meio que em tudo, e acho que normalmente tem essa pira do doce, na minha nem tanto, mas acho que vale o conselho de uma forma assim, expandida. Obrigada, Esther. Imagina, experimenta o chá. Você fazer um chá quando você estiver com muita vontade, toma um chá e dá uma meditada, porque essa necessidade ela está surgindo e a gente reprimir não é bom, né? E aí observar, tipo, o que que é? Por que essa necessidade, né? O que que dentro de mim tá essa fome, né? O que que é essa fome? De onde que tá vindo?
E aí toma um chá, dá uma meditada, pega um caderno, vai escrever, desabafa com o caderno, tipo, alguma coisa vai vir. E aí o que vier já é muito rico, assim, para você se conhecer mais. Mesmo que no final você acabe comendo, sabe? Tipo, ah, quero comer. Mas só de você, tipo, se dar esse espaço para se conhecer um pouco mais, um passinho de cada vez. E aí você vai observando, aí vai ter um momento que você, tipo, ah, já foi suficiente, vou tomar esse chazinho, vou deitar, e aí você vai se conhecendo mais. Mas assim, talvez é bem provável que se você trazer essa rotina alimentar mais terapêutica ao longo de todo o seu ciclo, não só no momento da menstruação, esses sintomas eles vão reduzir. Então, é entender mesmo a alimentação no contexto geral, assim, e, e também a gestão, né, emocional em todos os dias do ciclo. Total. Obrigada, Esther. É isso, gente. Vocês têm mais alguma dúvida? Tudo certo? Bom, acho que deu o nosso horáriozinho. Eu vou mandar para vocês amanhã, então, o PDF. Depois eu mando também o link da aula gravada, que vocês podem rever aqui essas 2 horas que eu desatei a falar. E é isso, se vocês tiverem alguma dúvida também, vocês têm meu telefone, vem falar comigo, a gente vai conversando. Tá bom? Obrigada, Esther. Bom te conhecer. Obrigada, gente. Uma boa noite. Meninas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.